Boa noite a todos vocês. Hoje, dia 16 de julho de 2024, e eu começo agora a live da semana, hoje 19 horas aqui em São Paulo, e eu espero que essa uma hora que a gente esteja juntos, ao vivo, a gente consiga passar um pouquinho de informações, de um conteúdo que vocês consigam aproveitar, colocar em prática para o bem-estar, para a saúde de vocês. Porque o tema hoje é sobre saúde óssea. O quanto a alimentação, o quanto as suplementações de nutrientes também e alguns outros detalhes muito importantes podem ajudar você a prevenir ou mesmo a tratar da sua saúde óssea. Então, para quem não me conhece, boa noite a quem está chegando, antes de mais nada, né? Gardênia, boa noite Moraes, boa noite a todas. Maria, olá, seguidora bem assídua, Luciano, boa noite a todos vocês. Quem não me conhece, eu sou Roseli Rossi, nutricionista, funcional, integrativa, atendo aqui em São Paulo, presencialmente, aqui na Zona Leste, mas hoje não temos fronteiras para atender, para ajudar as pessoas que querem ser ajudadas, porque também fazemos atendimento online, né? Então eu também faço atendimento online, não só a todo o Brasil, mas também fora do Brasil. Enfim, como eu disse para vocês, quem quer ser ajudado, basta ter boa vontade, basta estar disposto e acreditar que a nutrição tem muito para ajudar vocês, em qualquer âmbito que seja, qualquer problema que você tenha, a base, a nutrição é muito importante, porque nós somos feitos de nutriente. A partir do momento que você tem o entendimento que o nutriente é que forma o nosso corpo, você vai entender o quanto a alimentação tem para te ajudar, do fio do cabelo até a unha do pé, eu digo para os pacientes, né? Então é isso aí, gente, acreditar, né, no que Deus nos deu de graça, que é o alimento. De graça em termos que a natureza nos deu, né? Eu sei que hoje tá caro, a gente precisa comprar, mas tá muito mais caro a gente ir na farmácia e comprar as medicações. Então vamos tentar fazer do nosso alimento o nosso medicamento. E é por isso que eu acredito tanto na nutrição. Em mais de 30 anos eu tô aqui fazendo a clínica para poder ajudar, como eu disse para vocês, a quem quer ser ajudado. Então, boa noite a todos vocês. Eu quero deixar, como sempre falo, a live mais interativa possível, tipo, bem informal. Eu vou tentar fazer uma linguagem bem simples para que todos vocês consigam entender, tirar suas dúvidas a respeito da saúde óssea. Saúde óssea, gente, que hoje é algo da gente se preocupar muito, muito mesmo. Porque a gente tem 10 milhões de pessoas de população só aqui no Brasil com problemas ósseos. E nós sabemos que as mulheres são muito mais acometidas do que os homens também no que se refere a problemas ósseos e articulares. Hoje, muito embora, eu vou me deter mais na parte óssea. Então, por isso, eu acho muito importante que vocês prestem muita atenção. E nós sabemos que isso acaba sendo uma limitação, né? E lidar com limitação não é nada interessante. Ainda mais porque nós estamos vivendo mais. Então, por isso que a gente tem que entender, quem tiver ossos mais fortes, quem tiver mais músculos, vai ser a pessoa que vai viver mais. E mais com autonomia, né? Não adianta só viver até os 90 anos, mas dependente de outras pessoas, dependente de medicações. Então, para isso a gente não quer, né, que vocês sofram. Por isso que eu tô aqui hoje e falando sobre a saúde óssea, que é o nosso esqueleto, é o que segura nosso corpo, né, gente? Então, eu quero manter vocês eretas. E quando a gente fala em saúde óssea, a gente está falando na prevenção de não chegar a ter osteopenia e muito menos a osteoporose, que são as doenças que referem-se ao enfraquecimento da massa óssea. Então, quando esse osso começa a ficar poroso, né, a gente começa, então, a classificar ele, primeiro estágio na osteopenia e o segundo estágio, já um estágio mais avançado, na osteoporose e osteopenia. Osteopenia é o primeiro estágio, osteoporose é o estágio mais avançado. E
E por que será que hoje a gente está com tantos problemas, né, nesse sentido? Como eu falei, a gente sabe que tem muito a ver com o estilo de vida. Em primeiro lugar, a obesidade é um agravante para enfraquecimento ósseo, né? Porque muitas vezes você foi programado para pesar 60, 65 quilos, 70 quilos e hoje você está com 90. Isso vai agravando todo o seu esqueleto, vai começando a ter problemas ósseos, e a gente sabe o quanto a obesidade é uma doença inflamatória que também acaba tendo problemas na massa óssea, não só por conta do excesso do peso, da gordura, mas também por outros fatores. Então, sobrepeso e obesidade é hoje uma epidemia, infelizmente, por isso que acompanha também essa questão do enfraquecimento ósseo. Deficiências nutricionais, isso é super importante, porque como eu falei, nós somos formados de nutriente. E o osso não deixa por menos, gente. Ele é formado de nutriente, como vocês vão saber já já. Quais são os nutrientes mais importantes que a gente tem que ter na alimentação, que a gente tem que olhar para a suplementação, ver os níveis sanguíneos para ver se tá tudo em ordem, porque se eu não tiver matéria-prima, eu não formo o osso. Eu preciso ter os nutrientes que formam os ossos, tá? Todos em quantidades adequadas. Outro problema grave também é o sedentarismo. Quanto menos exercício eu faço, eu vou ter, pelo processo de envelhecimento e por outros fatores, como os quais eu já falei, a questão de deficiências nutricionais, a questão de obesidade. Se eu tiver o sedentarismo, meu osso vai enfraquecer mais ainda. Eu tenho menos músculo, eu vou ter uma densidade mineral óssea mais enfraquecida. Então, olha a importância do exercício físico e do exercício físico resistido. É força que eu preciso. Ah, doutora, Pilates adianta? É musculação. É o exercício físico que mais vai ajudar vocês a poder prevenir e também deixar de perder o osso, já que vocês têm a massa óssea, se você já tiver em algum dos estágios que eu falei de osteopenia e osteoporose. Tabagismo destrói as células ósseas, assim como o alcoolismo, tá? Disfunções hormonais super importantes, por isso que a mulher no climatério, na menopausa, é a mulher que vai ter mais problema com relação ao enfraquecimento ósseo, a osteopenia principalmente. E uma coisa importante, né, gente? As mulheres que começaram a tomar anticoncepcionais antes já, são mulheres também que vão ter mais suscetibilidade ao enfraquecimento ósseo. Então, anticoncepcional é um agravante para a saúde óssea, tá? Então, cuidado. Geralmente, a gente começa a perder a densidade mineral óssea a partir dos 35 anos, tá? Quem está tomando anticoncepcional antes dessa idade, então, a partir dos 30 anos já começa a enfraquecer o osso, tá? O anticoncepcional é um agravante. Oi, Meire, boa noite. Olha lá, já tem osteopenia, não tô falando? O hipotiroidismo também, a gente sabe que o hipotiroidismo pode também acentuar, né, agravar o enfraquecimento ósseo. Uso de alguns medicamentos, principalmente glicocorticoides, tá? E o envelhecimento, como eu acabei de falar para vocês. E aí, a gente sabe que o investimento para o osso tem que ser feito já intrauterino. A mamãe que tá aí me escutando, né? Futura mamãe, gestantes. E se vocês conhecem alguém que tá gestante, lembra, precisa cuidar da alimentação. Porque você vai começar a fazer um investimento ósseo para o seu bebê na vida intrauterina. E durante a primeira infância e durante a adolescência, até os 20, 25 anos, a gente armazena cálcio no osso. Depois, esquece. Você tem que cuidar daquele investimento que você fez. Então, nesse período, é muito importante, vida intrauterina até os 20, 25 anos, cuidar da alimentação, gente, dos nossos filhos, cuidar da alimentação dos nossos jovens. E o que a gente vê hoje em dia? As mães que não são tão bem informadas, às vezes. E outro detalhe importante, não é detalhe, é uma realidade. A gente se depara com o cenário de crianças e adolescentes comendo cada vez piores, né? Cada vez mais refrigerante, cada vez mais sal, cada vez alimentos mais ricos em fast foods, em
alimentos inflamatórios que em conteúdos nutricionais são péssimos. E além disso, além deles não fornecerem nutrientes, eles roubam o cálcio do osso. Excesso de sal rouba cálcio de osso, né? Excesso de refrigerantes, principalmente Coca-Cola, né? E derivados, vai roubar cálcio de osso. Então a gente vai ver futuramente se agravar essa situação. Porque o que a gente vê hoje com jovens é comendo cada vez mais erradamente, é fast food, é o tempo inteiro, né? E aí o que acontece? Não come um vegetal, não come uma fruta, não come nenhum alimento rico em minerais, né? Em nutrientes que vão fortalecer o osso, aí futuramente vão ser adultos bem propensos a ter uma densidade mineral óssea ruim. Por isso que cada vez mais a gente está vendo isso acontecer em idades cada vez mais precoces, né? Muitos jovens aí tomando os anticoncepcionais, né? Logo que começou já a menarca, a menina já toma porque a vida sexual começou antes, né? Logo depois que já menstrua, já começa com vida sexual hoje. Então a mãe com medo já começa a dar um anticoncepcional. Massa óssea dessa menina vai começar a cair. Então, gente, é muita coisa em questão. E a gente precisa ter olhar para tudo isso, né? Então, por isso que a gente sabe que vai ser um agravante cada vez mais essa questão da saúde óssea. E como que a gente pode prevenir ou tratar, resgatar a saúde óssea? Primeiro, gente, vamos excluir os fatores de risco. E vocês vão saber, já estão sabendo de antemão, quais são os fatores de risco que podem prejudicar cada vez mais a saúde óssea. Falta de nutriente, né? Excesso de sal, excesso de proteína, excesso de alimentos ricos em inflamatórios, sedentarismo, obesidade, desregulação hormonal, né? Então é importante a gente fazer a reposição hormonal quando possível, porque você vai estar também preservando mais sua saúde óssea. É muito importante também ter a saúde tiroidiana em ordem, sim, porque a gente tem aí a paratireoide, né, que é importante também para a saúde óssea. Tireoide, paratireoide, tem os hormônios adequados, progesterona, que entra muito para a saúde óssea, estrogênio. Então, por isso que a mulher tem que ter uma assistência melhor nessa questão hormonal. Para quem tem um hipotiroidismo, tá sempre controlando isso, fazendo os exames para ver se você tá com vitamina D, magnésio, cálcio, tá tudo em zinco, vários outros minerais que eu vou falar aqui, se eles estão em níveis adequados. E quais são os exames, fora os exames laboratoriais, que eu posso estar também solicitando, acompanhando para ver se eu estou com saúde óssea legal? A densitometria óssea. Se você tem histórico familiar de osteopenia, osteoporose, com 45 anos, você já tem que pedir uma densitometria óssea, pedir para o seu médico, já tem que ter esse olhar, né? Se você entrou na menopausa precocemente, aí mais cedo ainda você vai fazer densitometria óssea. Então depende, mas geralmente é protocolo hoje, 45, 50 anos estourando, fazer a densitometria óssea, tá? Não deixem de fazer, porque é o exame ouro para saber como é que tá a sua saúde óssea, né? E você pode ter uma osteopenia no fêmur e pode não ter na coluna, ou vice-versa. Apresenta sintoma? Nem sempre. A grande parte das mulheres não tem sintoma quando tem osteopenia e osteoporose. Então, quando eu começo a ter um desvio de -1 em qualquer parte que foi ali avaliada, em fêmur e coluna, esquerda, direita, eu já começo a ter a osteopenia. Se eu tenho desvio de -2,5, a osteoporose, que é mais grave, o desvio é maior. E muitas perguntas surgiram assim: doutora, eu posso resgatar minha saúde óssea uma vez que você está com osteopenia, osteoporose? Pode, gente, acredite que pode. Eu tenho vários pacientes aqui que conseguiram melhorar. Quando a gente vai comparar a segunda densitometria óssea, eu consegui melhorar a saúde óssea desse paciente. Por quê? Porque eu nutri ele, porque eu coloquei exercício físico. Então, com isso, melhorei digestibilidade. Eu vou falar sobre isso também para você. Se você tiver uma gastrite, se você tiver uma hipocloridrise, você não vai absorver o nutriente, magnésio, cálcio, vitamina D. E aí, como que ele vai chegar no osso se eu nem estou absorvendo no aparelho digestivo? Entende que
uma visão ampla da história, não é só dar cálcio, como muitos e muitos profissionais fazem, erradamente, ou achar que leite e derivados é o que vai fazer com que o seu osso fique aí com saúde, vai ficar forte. Totalmente errado. Só olha para o cálcio, pois é o mineral que menos a gente tem que olhar. Eu vou falar para vocês, muito embora o osso seja formado predominantemente de cálcio, mas a gente tem muito cálcio disponível se a gente fizer a coisa certa. E aí, se suplementar, pode até piorar, porque esse cálcio pode ir para outro lugar se eu não tiver os outros minerais adequadamente. Então, gente, muito cuidado. Por isso que eu falo que informação é libertadora. Libertadora. O que vocês estão escutando aqui é para libertar vocês da ignorância, né? Vocês não são nutricionistas e nem nasceram sabendo, mas se jogam uma informação e você acredita como aquilo sendo a verdade. E não é bem assim. Profissional que não estuda vai falar para vocês que basta suplementar o cálcio. E não é desse jeito que a gente corrige a osteopenia nem a osteoporose. Tá bom? Bom, então o que a gente tem que suplementar, doutora? Então, falei, para prevenir, pra gente reduzir enfraquecimento ósseo e pra gente resgatar a saúde óssea, vamos primeiro pensar, tirar os fatores de risco, fuma, é sedentário, regular o peso, então vamos corrigindo o que é, corrigir hormônio, vamos lá, deficiências nutricionais, então vamos corrigir digestão, tudo isso. Vamos tirar esses fatores de risco. Fornecer a matéria-prima, que é agora que eu vou falar dessa matéria-prima, e lógico, botar a máquina para funcionar. Tem que fazer exercício físico. Não gosto, não quero, não tenho tempo. Muitas pessoas hoje, eu vejo muito isso, é muito comum a pessoa falar que não tem tempo. Na verdade, ela não tem energia, não tem disposição e não gosta. Então, vai falar que não tem tempo. Gente, tempo, a gente organiza a nossa vida para ter tempo para fazer as coisas necessárias. E eu falo, a partir do momento que você já tem o problema, ou para quem não quer ter o problema, vai arrumar o tempo de fazer exercício, né? Porque exercício não é só bom para a massa óssea, mas vai ser bom para o músculo, vai ser bom para a sua cabeça, para o seu corpo inteiro. Então é necessário. Não é? Tem coisas na vida gostosas, outras necessárias. Exercício físico é necessário, não tem escolha, tá? Vai começar gradativamente, vou fazer 1 dia por semana, 2 dias por semana, vai aumentando. Não tem problema, mas tem que dar o start, ok? Vamos lá, gente. Primeira nutriente que eu vou falar, vitamina D. O que eu vejo? Ele tá com 30 nanomols por decilitro de vitamina D. Não tá na deficiência. Nem precisa suplementar. Errado. Vocês têm que ter no mínimo 50 nanomol por decilitro de vitamina D. Vitamina D, gente, para osso é tudo de muito melhor. Eu preciso ter vitamina D para levar esse cálcio no osso. Eu preciso, todas as células, né? Nosso osso é formado por osteoblasto, que é aquele que vai formar o osso, as células que remodulam o osso, e osteoclasto, que é aquele que degrada o osso. Com a idade, a gente começa a degradar mais e construir menos. Então, você começa a ativar mais essa célula de degradação. A vitamina D, ela tem receptores nessa célula que aumenta, é osteoblasto. Então, eu preciso ter ali a vitamina D para poder ajudar o cálcio para o osso e fortalecer esse osso. Então, vitamina D, gente, que é um pró-hormônio, tem que estar em níveis de 50, 60 nanomol por decilitros. Não esqueçam disso. O sol não consegue aumentar o que tem que aumentar a vitamina D, porque o sol que mais aumenta a vitamina D, gente, é das 10 da manhã às 15 horas. Ninguém fica no sol nesse horário. Se você conseguir ficar com frequência 30 minutos, a não ser que você mora, sei lá, no norte, nordeste, mas nós aqui do sudeste, sul, então, pelo amor de Deus, né, centro-oeste, não tem essa disponibilidade de tempo, ou, não quero ficar porque eu tenho preocupação com câncer de pele, enfim, não dá pra mim ficar nesse horário, por isso que tem que suplementar a vitamina D. E quanto mais peso você tiver, as pessoas que têm sobrepeso e obesidade têm vitamina D
mais baixa, porque a vitamina D, ela é lipossolúvel, então ela vai se diluir na gordura, então a nível sanguíneo fica muito pouco. A gente tem que ter um fígado bom para poder ativar essa vitamina D. Então é muito importante a gente dar suplementação, porque pela alimentação, sabe quais são as fontes de vitamina D? Gema de ovo. Quem come tanta gema de ovo? Esquece, não vai comer. Óleos vegetais, não vai comer, né? Então, peixes de água fria, não dá para você aumentar a vitamina D pela alimentação. Ou é para pessoa que toma sol todo dia, ou então tem muitas pessoas que metabolizam super bem a vitamina D, que não fazem uso da vitamina D, mas tem uma vitamina D de 60, 70, 80. Eu tenho um paciente assim, geneticamente ele foi favorecido. Mas tem outros que você tem que dar e não sobe, porque geneticamente ele tem baixa metabolização de vitamina D, não tem, os genes dele não se expressa tão bem com relação à metabolização da vitamina D. Então, cada caso é um caso, por isso que a gente tem que sempre fazer os exames, ver os níveis para saber quanto eu dou. Tá? E basta a vitamina D, gente. Eu gosto da vitamina D diária, não gosto de dar pulso de vitamina D. Ele é um pró-hormônio, eu gosto de dar diariamente, eu acho que tem uma ação melhor. Eu prefiro, sempre pela manhã, nunca à noite, tá? Vitamina D. E aí, gente, vitamina D obrigatoriamente precisa estar com a vitamina K2. Obrigatoriamente. O que eu vejo, e cuidado vocês, às vezes está muito baixa, só o médico pode suplementar numa dosagem acima de 4.000, nós como nutricionistas só até 4.000 unidades internacionais, e aí eu vejo às vezes uma suplementação de 50.000 unidades, 10.000 unidades internacionais de vitamina D, sem nada de K2. Tá certo isso, gente? Não! Vitamina K2 é formada por alimentos fermentados, é formada pelas nossas bactérias intestinais. Então, é assim, a gente não tem muito alimento fonte de vitamina K, né? E a forma ativa, que é a K2, que eu preciso. Então, geralmente, eu tenho que suplementar 100 a 120 microgramas de vitamina K2. Sempre junto com vitamina D, sempre. Porque a vitamina K2, ela vai fazer com que esse cálcio chegue lá no osso. Ela tira ele de tecidos moles, né? Não deixa o seu cálcio ir para a artéria, não deixa seu cálcio ir para o cérebro, não deixa o seu cálcio ir para o coração, né? Ela vai fazer o cálcio que você come ou que talvez você suplemente e ser levado para o osso, que é onde ele tem que ir. Se eu não tenho K2, esse cálcio, ainda às vezes quem suplementa vai ter problema de cair no coração, de calcificar a artéria, de ir numa mama e fazer uma calcificação de mama, ou pior, de ir lá para o neurônio. O cálcio dentro da célula, ele faz uma apoptose, ele mata essa célula. Então, muitas pessoas podem ter até problemas cognitivos e de memória por conta de suplementar cálcio sem K2, sem vitamina D. Né? Só o cálcio, só pensa no cálcio. Entende isso? Então, pensa, o nosso corpo, ele age tudo em sinergia. Para você suplementar, não é uma coisa tão simples assim. A gente tem que saber o que tá dando. Suplemento, ele é tão bom ou tão ruim quanto o medicamento. Se você não souber a dose certa, com a combinação certa, ele pode fazer mais mal do que bem. Né? Então, é muito importante a gente ter a vitamina D com K2. Isso é super importante, aliás. Então, gente, não dá. Se eu vou dar, por exemplo, 4.000, 2.000 IS de vitamina D, como eu falei, dou 100 ou 120 de K2. Sempre assim, tá? Ó, o que o cálcio, você dando cálcio, você evita aumento de pressão arterial, você evita acidente vascular cerebral, você evita problemas de cognição e memória, porque pode perder neurônio e pode também problemas de infarto, se você começa a calcificar o seu músculo cardíaco. Então, é por isso que a gente tem que dar K2, é muito importante. Ela não é só importante só para coagulação, mas também ela é importante para levar o cálcio para o seu osso, tá bom? Gente, vitamina D, K2. Entenderam as fontes? Tanto uma quanto a outra, é difícil você ter fontes vegetais. Tá? Alimentares, desculpa. A gente tem pouca quantidade de alimento rico nisso.
Por isso que a gente geralmente tem que suplementar a vitamina D com a K2, tá? E fora isso, a gente tá pensando também na vitamina A. Vitamina A, doutora, alguém falou isso pra mim? Nunca me falaram que vitamina A é bom pra gente também por causa do osso. Pois é, gente, vitamina A a gente tem nos alimentos, né? Então, quem são os alimentos fontes de vitamina A? E eu vou falar pra vocês por que ela é importante. Porque ela ativa receptores de vitamina D. Então, toda vez que eu faço um manipulado de vitamina D, eu ponho a vitamina A junto já pra garantir. Né? Caso o paciente não coma, ele tá ali com a vitamina A dele. Então, vitamina A, vitamina D, vitamina K2, agem em sinergia. Sabe por quê? Porque ele ativa receptores de vitamina D. Então, pensem assim, ó, eu tenho um receptor de vitamina D que é como se fosse uma fechadura. A vitamina D chega, né, e ela precisa entrar ali nesse receptor. Quem vai ativar ele, quem vai deixar ele sedento para pegar a vitamina D, depende de vitamina A. Então, precisa ter vitamina A junto. Entenderam? Quem é fonte de vitamina A? Alimentos alaranjados. Então, a manga, a mamão, a pêssego, que mais? Bom, enfim, vegetais verdes escuros, né? Todos eles são fontes de maracujá, fontes de vitamina A. Então, espinafre, brócolis, couve também é rico em vitamina A. Então, a vitamina A está presente aí em abóbora, em cenoura também. Tudo isso é rico em vitamina A. Por isso que eu falei que está rica na alimentação, né? Então, é uma vitamina importante. Vão guardando aí, ó, vitamina D, vitamina K2, vitamina A. Ah, quanto de vitamina A? Então, geralmente, eu dou 10% do que eu dou de vitamina D. Se eu faço uma suplementação de vitamina D de 4.000 UIs, eu vou dar 400 UIs de vitamina A. Então, é 10% do que eu suplemento a vitamina D. Vocês estão vendo que tem toda uma proporção? É isso aí. Vamos ver se tem pergunta? Vocês viram que eu fico entusiasmada. A Keila, que me mandou várias perguntas, né? A gineco olha o cálcio e fala que está ótimo e não pede dessintometria óssea. Pois é, como se olhar para o cálcio é olhar para o osso. Totalmente errado, né, gente? Ai, meu Deus do céu, socorro! Aqui, Keila, nunca minha gineco pediu. Pois é, tem que pedir dessintometria óssea. Agora vocês que pedem para eles, né? Por favor, 40, 45 anos, quem tem história familiar ou já entrou na menopausa. Tá? Boa noite, boa noite, boa noite. Ó, não esqueçam que hoje, antes de acabar a live, eu vou dar um presente pra vocês, hein? Eu preciso de falar isso, hein? Aqui a Mendes fala, eu tenho osteopenia, então presta atenção no que eu tô falando. Hipotiroidismo também, hein? É importantíssimo a gente pensar aí, a paratireoide, ela tem que estar sempre em ordem, por isso que a gente pede PTH com vitamina D, sempre a paratireoide precisa estar, porque ela também ajuda a colocar o cálcio pro osso, né? Então ela precisa estar em quantidades adequadas. Então, gente, cuidado, hein? Rita, estou com ossos fracos. Olha, eu já tive aqui, a Miris fala, Gonçalves, boa noite, doutora Roseli, já tenho osteopenia. Eu já tive pacientes que eu atendi, que a gente chama de ossos de vidro, gente, que nem sair de casa o paciente podia, porque se ele trupicar, quebra o osso. Porque tamanha a osteopenia que ele tinha. Olha a gravidade, ossos de vidro, praticamente, né? Então, é uma coisa muito séria, não é pouco séria, é muito séria, gente. Vamos ver se tem pergunta aqui para baixo. Ó, a Keila falou uma coisa aqui, os nutricionistas estão mais preocupados com prevenção do que os doutores. Porque nós, como nutricionistas, eu tenho essa visão de cuidar da saúde das pessoas. Os médicos cuidam da doença das pessoas. Então, eu não quero que as pessoas cheguem a ter doenças. Nós trabalhamos na prevenção, esse olhar 360 graus, né? Esse olhar integrativo, saber realmente que a gente tem que olhar o todo do paciente. Na verdade, eu não trato um problema, eu trato o paciente.
Quando eu pego um paciente que tem osteopenia, osteoporose, eu não vou tratar a osteopenia, osteoporose. Eu vou tratar a Maria que tem osteopenia, osteoporose. Porque cada caso é um caso, gente. E cada caso levou aquela pessoa a desenvolver essa disfunção, esse problema, por causas diferentes. Então eu tenho que ver que causas que levaram a pessoa a desenvolver o problema para corrigir lá a causa. Entende a diferença? E eu vou trabalhar com alimento, com nutriente, que eu vou trabalhar a base, resolvendo as causas. Não de uma maneira paliativa, falando, ó, você come o que você quer, você toma sol, você faz exercício, o que você quiser, dane-se, toma esse remédio e acabou-se. Mas é lógico, o médico ele estudou para dar remédio, só isso. Nós não podemos dar remédio, a gente dá suplemento e alimento. É outra visão, a gente cuida do estilo de vida do paciente. Eu faço organização do que ele tem que fazer de exercício, dou ideias. Eu não sou um personal trainer, eu sou educadora física, mas eu tenho que ter noção disso. Então eu remodelo toda a vida de uma pessoa. Olha, esse horário você vai comer isso, combina com aquilo e assim por diante. Por quê? Porque eu quero que ela potencialize cada vez mais os benefícios do alimento sobre o corpo dela. E quando a gente pensa de dar um alimento, a gente pensa em atirar numa coisa e acertar em vários alvos, gente. Quando eu como, por exemplo, a abóbora, eu não estou pensando só na vitamina A, que eu vou lá para ativar receptor de vitamina D. Eu estou pensando na minha pele, nos olhos. Olhem na questão de saciedade, trânsito intestinal, de alimentar minha microbiota boa. Então, quer dizer, eu estou com a vitamina A, que é importante para o osso? Mas em contrapartida tem outras milhões de coisas que ela vai me ajudar a fazer também. Melhorar a imunidade. Então pensa o quanto que o alimento que a natureza nos deu é uma coisa complexa e muito maravilhosa, muito perfeita, que se encaixa direitinho no nosso organismo. Agora, o quanto os alimentos artificiais, processados, industrializados, não têm encaixe nas nossas células, porque nós não fomos feitos para comer esse tipo de alimento industrializado. Comer de vez em quando, ok, as coisas boas vão dar conta dos lixos, mas se eu comer só lixo, eu não tenho suporte para poder mandar embora as coisas boas, as coisas ruins, quer dizer, desculpe, né? Então é isso aí mesmo. Agora, continuando. Acabei de treinar, doutor, e vim pra live. Boa, Lucimar. Aí, isso mesmo. Parabéns, maravilhosa. Sou paciente, estou amando. Ai, meus suplementos. Ai, Bia, que legal, viu? Muito bom, muito bom. Eu falo que na vida cada um veio com um propósito, né? A vida só tem sentido se a gente se dá um propósito para ela. E quando esse propósito, além de nos fazer bem, ainda faz bem a outras pessoas, aí a gente tá com a vida ganha. É ou não é, gente? Eu nunca trabalhei pelo que eu fosse ganhar de dinheiro, mas sim pelo que eu fosse ajudar e me sentir feliz com o meu trabalho. Então é isso aí que me dá força e energia todo dia para estar aqui com vocês. Oi, Joyce, boa noite. Aí, querida, vamos lá. Ó, vitamina diário, doutor, está certo junto com K2? Sim, diariamente junto com K2. E fora isso, eu preciso falar do meu mineral querido, que é o magnésio. Magnésio, gente, não pode faltar. Magnésio, além de ser, tá intrínseco à saúde óssea, é um dos minerais que não pode faltar, porque ele age em sinergia com cálcio, porque ele é muito importante para a gente fazer remodulação óssea, ele não só ajuda a gente a construir o osso, mas diminui as células que degradam o osso. Então, magnésio é muito importante. E magnésio está presente em vários alimentos, né? Então, a gente tem aí a couve, rúcula, os vegetais verdes escuros são ricos em magnésio, os tubérculos são ricos em magnésio, as raízes, as sementes oleaginosas, as castanhas, né? Amêndoas, tudo isso é muito rico em magnésio. Então, a gente tem na alimentação muito magnésio, mas às vezes, como eu falei, a gente tem uma questão de solo muito empobrecido e às vezes acaba tendo que, muitas vezes, suplementar, porque o magnésio também tem outras ações no nosso organismo, né?
que ele vai ajudar você a diminuir a ansiedade, melhorar sono, enfim, muitas coisas importantes para o músculo. Então, magnésio é importante. Você pode dar sempre quelado magnésio, ou então magnésio glicina, magnésio bisglicinato. Então, a gente tem várias, de malato, tem que estar quelado. É isso que a gente tem que pensar para massa óssea, tá? É importantíssimo, importantíssimo, tá? E vamos falar também do zinco. Zinco e cobre, gente, também importante para massa óssea. Porque eu tô falando muito, daí não vai dar tempo de falar tudo que eu preciso, hein? Pelo amor de Deus. Zinco, ele é importante também porque ele também vai ativar aí alguns receptores, para melhorar a saúde óssea. Então é importante a gente ter zinco em quantidades adequadas. A gente tem o zinco aí nos frutos do mar, nas proteínas animais, e ele é importante estar sempre junto com o cobre também, que a relação de zinco e cobre tem que ser 1:15. Então eu tenho que ter 15 de cobre, 15 de zinco para 1 de cobre, porque o zinco ele rouba um pouco de cobre, então eles agem em sinergia. Então por isso eu também tenho que pensar no zinco e no cobre quando eu estou falando de saúde óssea. E além disso, o boro, que é um mineral que a gente precisa de pouca quantidade, mas também é fundamental. A gente tem aí o boro muito presente na nossa alimentação, na parte principalmente das leguminosas. Cobre a gente tem na maçã, na couve-flor, no pêssego, tá? Então também é fácil de vocês terem, senão a gente tem que suplementar em horários diferentes do que o zinco. Eu falei do boro também, que ele é muito importante também, né? O boro, o zinco, gente, ele aumenta a síntese proteica, que vai ajudar na massa óssea, né? Deveria ter falado isso, mas enfim. Então, o cobre, como eu falei para vocês, como a gente dando o zinco precisa dar o cobre, é importante ter esse olhar. E o boro, ele também vai ajudar na saúde óssea. Então, gente, vamos recapitular, ó. Vitamina D, vitamina K2, magnésio, zinco, cobre, boro, vitamina A, são todos muito importantes para a saúde óssea, tá? Então, são 7 aqui. E aí eu vou falar do oitavo. Do oitavo, que eu deixei por último, mas não é o menos importante, que são as proteínas, tá? Proteína é muito importante para formar a massa óssea também. Vocês viram há pouco tempo atrás que eu falei sobre o caldo de ossos, que eu dei para vocês até a receita de caldo de ossos? Pois é. Então, é importante vocês saberem que a estrutura óssea também depende de uma quantidade boa de proteína que vocês vão ofertar. Agora, o que acontece, né? O que acontece é que geralmente as mulheres, elas já subestimam a quantidade de proteína. Segundo, com o passar da idade e até por uso de medicamentos, às vezes até pelo estresse crônico ou até pelas deficiências hormonais, vocês começam a ter uma coisa chamada hipocloridria, né? Então, você começa a ter baixa quantidade de suco gástrico, e para a gente digerir proteína, a gente precisa ter um pH adequado, com uma produção adequada de suco gástrico, e acaba não tendo, né? E aí o que acontece? Eu não vou conseguir degradar essa proteína, digerir essa proteína, e aí não vai chegar a proteína, não vou ter proteína adequadamente, e com isso eu posso também ajudar no meu enfraquecimento da massa óssea. Então é muito importante a gente, uma vez que detectado uma gastrite atrófica com baixa quantidade de suco gástrico, corrigir essa digestão, corrigir esse pH gástrico, corrigir essa gastrite, para você poder começar a digerir a proteína, que vai ter que ser consumida em quantidades adequadas, para daí então ela ser metabolizada e chegar também na sua massa óssea. Então, gente, não esqueçam, proteína é super importante, hein? Não esqueçam disso que eu tô falando. Vamos recapitular. Cálcio. Depois que eu falar o cálcio, eu vou recapitular. Olha só. O cálcio, gente, se necessário, que a gente vai ver, dei tudo isso, né? Dei todos esses minerais. Aí eu vi que ainda não tive a evolução que eu deveria ter.
né? E vejo também, de acordo com a anamnese que eu faço no meu paciente, o que ele está comendo, a ingestão que ele come, enfim, se a digestão dele está adequada ou não, eu vejo se por acaso esse paciente vai precisar de um pouco de cálcio. Se ele precisar de cálcio, eu tenho que dar um cálcio biodisponível. Então, vocês acham que os laticínios é um cálcio biodisponível, gente? Ainda vocês acham isso? Não, não é, né? Pensa bem, o cálcio mais biodisponível, ele pode ter os laticínios têm uma quantidade boa de cálcio, mas isso não quer dizer que ele vai ser bem aproveitado pelo corpo. É isso que é biodisponibilidade, né? O cálcio mais biodisponível, mais utilizado pelo nosso corpo, é o cálcio dos vegetais verdes escuros. Então, quem tem o hábito e a frequência de comer em quantidades adequadas, o espinafre, o brócolis, a couve, couve de Bruxelas, tudo isso vai ter um cálcio super biodisponível. Além disso, a gente tem sardinha, a gergelim ou a tahine, que é a pasta de gergelim, amêndoas, tudo isso também tem uma ótima quantidade de cálcio. Então eu faço sempre isso pro paciente, mesmo os pacientes que eu tiro os laticínios, se eles fizerem o leite de amêndoa em casa, se eles colocarem o gergelim aí como na rotina deles, se eles colocarem os vegetais verdes escuros, se comer sardinha, não vai ficar com deficiência de cálcio. E caso tenha que ser suplementado, o cálcio tem que ser sempre ou de algas, ou então cálcio citrato, ou então cálcio quelado, tá? O que acontece? Às vezes muita gente começa a tomar o cálcio, não de algas marinhas, mas o citrato e o quelado, e começa a ter constipação. Então por isso também que tem que tomar cuidado, né? Então não adianta melhorar uma coisa e estragar a outra. Por isso que tem que dar muito mais magnésio, às vezes, e uma pitada de cálcio. Ao contrário do que as pessoas antes suplementavam. Então, os médicos colocavam assim 400 de cálcio e 200 de magnésio. Eu faço ao contrário. Eu dou mais magnésio e um pouco de cálcio, caso eu tenha que dar o cálcio, tá? Porque senão, ainda mais para paciente que tem esse problema, né? De ter constipação intestinal, que tá com uma desbiose intestinal, né? Então, a gente tem que ter, como eu falei para vocês, mesmo tratando da osteopenia, da paciente XYZ, eu tenho que tratar às vezes de maneiras diferentes. Eu tô dando aqui na live, gente, um geral, né? Um geral que é porque eu não conheço cada uma de vocês, né? Mas quando eu faço a consulta, eu vou conhecer a fundo a minha paciente e aí eu vou tratar como ela tem que ser tratada. Ouvi dizer que o osso pode ser reconstruído. Sim, senhora! Pode ser reconstruído, Jaqueline. Foi isso que eu falei até agora. Maravilha. Antigamente não se tinha essa informação, só que sabemos hoje. Só que para isso tem que fazer tudo isso que eu acabei de mencionar de uma forma correta, certa, com boa alimentação, fazer exercício físico, ter todos esses nutrientes que eu acabei de mencionar em quantidades adequadas, né? Fazer exercício de força, hidratar. Não esqueçam disso. Olha o que eu falei. É hormônio, tem que olhar tudo isso, né? Para poder corrigir tudo que eu tô falando. Os hormônios da tireoide, os hormônios sexuais, a progesterona, o estrogênio, né? A testo não tem muito a ver com osso, mas estrógeno e progesterona tem, tá? Ter uma boa digestão, e aí, posso também, doutora, fazer uma suplementação de proteína, né? Falei agora de a gente ter uma boa digestão. Sim, por isso que a gente tem os colágenos proteicos, né? Maravilhoso. Então, colágeno proteico. Hoje a gente tem um colágeno proteico que chama-se colágeno proteico Bonis. Tem da Pura Vida e tem da Essential Nutrition. Gente, eles têm uma composição maravilhosa. Eles têm cálcio de algas marinhas, mas tem magnésio, vitamina D, K2, que mais que eles têm? MSN, se eu não me engano, que é um enxofrado, mas eles têm tudo isso em conjunto e tem proteína. Então é muito bom, porque eu não preciso ficar boro, eu não preciso ficar dando tudo isso separado, senão eu tenho que fazer. A Jaqueline está falando do Moriflex. O Moriflex é mais para articulação, mas para massa óssea a gente tem o colágeno proteico Bonis, que é de osso, gente, BONES.
Pura Vida. E falando em Pura Vida, só para não esquecer de falar para vocês, se usar o meu cupom de desconto, ROSEPV, tudo maiúsculo, ROSEPV, que é Rose de Pura Vida, vocês vão ter, comprando pelo site até o dia 22 de julho, 25% de desconto, tá? Então olha aí que legal, um presente para vocês. Não é só isso que eu vou falar de presente. E tem então Pura Vida e tem a Essential Nutrition, tá? E além disso, vocês podem fazer o caldo de ossos, que eu tenho ali no meu Instagram, né? Que eu postei isso, gente. Vai fazer com ossobuco, vai fazer com pé de galinha. Por favor, vamos lá tem proteína também, quem não puder comprar, né? Mas pode ser whey protein, também é proteína. Quem preferir, que não se sentir estufado, pode consumir essa proteína, que é de fácil digestibilidade, ainda mais se você tiver um problema digestivo. Então não esqueça disso, gente, pelo amor de Deus. Agora, o que eu preciso evitar para poder otimizar a absorção de tudo isso que eu falei, gente? Ó, eu tenho que diminuir o sal na minha comida, porque excesso de sal vai fazer perder cálcio pela urina. Ah, adora coisa salgada, sem experimentar, já tá pondo sal ali, ó. Então, vai perder cálcio. Então, quanto mais sal vocês colocarem, mais perda de cálcio vai ter. É legal fazer também um exame chamado de cálcio urinário, de 24 horas, para saber se tá perdendo cálcio na urina. Tô na dieta low carb, louca para me sentindo muito bem. Ah, bom, é outro detalhe isso, né? Se for para baixar a sua gordura corporal para melhorar a massa óssea, legal, vai ter benefício também, tá vendo? Indiretamente tem. Ó, então diminui isso. Diminui também eu falei que não pode faltar a proteína, mas o excesso de proteína, sabe essas dietas muito carnívoras, muita hiperproteica, porque proteína não pode ser de mais e não pode ser de menos. Se comer proteína demais, também vai excretar cálcio, tá? Então, cuidado com isso. Outra coisa, eu sempre digo para vocês que os vegetais verdes escuros precisam dar um susto nele, né? Para tirar aquelas substâncias antinutricionais, que são os fitatos. Então, couve, espinafre, o brócolis, é legal dar aquela mornada neles. Porque esses fitatos podem diminuir a absorção de cálcio. Então, cuidado com isso, tá? O importante também é diminuir ou evitar chamate, café, refrigerantes como cola, né? Coca-Cola, que diminui a absorção de cálcio, né? E além disso, quando você comer uma alimentação rica em cálcio, não come alimentos ricos em ferro junto, porque também o ferro compete com o cálcio para absorção. Então o ideal é comer em horários diferentes, né? Por exemplo, eu não vou comer... vamos dar um exemplo aqui, vai. Para quem come, por exemplo, tofu é rico em cálcio, hein, gente, ó, também. Que é bem bacana, um cálcio bem biodisponível, aliás. Tofu com o quê? Uma carne vermelha, por exemplo. Não. Então, ou eu como tofu, ou eu como carne vermelha, em horários diferentes, tá? Não que não possa comer um nem outro. Só para eles não entrarem em competição. Então é importante isso. É importante também a gente evitar o fumo, evitar a bebida alcoólica, hidratar bem, fazer o exercício que eu já falei muitas vezes, né? Então isso tudo é muito importante. Meu colesterol está 130, tá? O que você indica? Mas não é aula de live de colesterol. Temos uma live especial para isso, né? Aqui, ó. Maria, todas as minhas lives ficam até o dia seguinte no meu Instagram. Para quem não puder assistir agora, vai assistir, até amanhã vai estar lá. Depois eu coloco as lives todas minhas, vão lá no meu canal também do YouTube, Doutora Roseli Rossi. Todas as minhas lives estão lá gravadas. Não tenho só essa live de osteopenia e osteoporose, é que cada live eu vou adaptando, vou melhorando, vou atualizando, enfim. Então, vocês vão lá, vão ter live de todos os títulos quase, gente. E se não tiver algum título, você me coloca aqui, me manda no direct que eu vou fazer a live. Porque eu tô aqui com esse propósito na minha vida, né? De fazer esse trabalho, na verdade, que me dá tanta gratidão, né? E gratificação no sentido de poder estar ajudando vocês de alguma forma. A Maria fala assim: doutora, sinto muito frio e falam que é falta de vitamina, mas as minhas estão normais pelo que... Olha, às vezes o frio pode ser também uma descompensação da sua tireoide, tá?
Vamos dar uma olhada. A gente que tem muito frio nas extremidades, essa tireoide não tá bonito. Às vezes é uma tireoidite subclínica, um hipotireoidismo subclínico. Mesmo que o exame tá bom, precisa dar uma olhada sobre isso, tá? Vou fazer na quinta, sem falta. Já salvei sua receita na sopa de ervilha. Ah, sopa de ervilha, eu vou postar, Alice. Ainda aí, vamos ver se hoje ou amanhã. O que fazer se perde cálcio na urina? Você vai diminuir o sal, você vai diminuir as suas proteínas, comer em quantidades adequadas, né? Pra gente poder segurar mais esse cálcio. Dá vitamina D, dá magnésio, dá vitamina K2, pra esse cálcio ir pro osso e não pra urina, né? Provavelmente você tá com deficiências nutricionais, tá? Que esse cálcio tá sendo levado pra lá, não tá indo pro osso. Que mais aqui? Aqui, ó. Jaqueline, peraí. Achávamos que o tratamento seria só para não piorar, mas o que estava danificado já era. Que bom. Não, Jaqueline, vai dar certo. Olha, a osteopenia tem cura sim, viu? Tem cura e hoje a gente já sabe muito bem sobre isso. Tem um outro suplemento que chama-se Chronic, que é da Aegis, né? Chronic tem que ser manipulado também. O Chronic também ajuda na remodulação óssea. Então é um suplemento também muito legal. Por isso que eu falo pra vocês, tem muita coisa boa pra gente poder oferecer. Mas tem que tirar as coisas ruins, né, gente? Não é só suplementar, viu? A gente precisa ter esse entendimento. Vou deixar essa live, se Deus quiser, gravada assim, que já estão me pedindo aqui, né? Aqui fala assim, por favor, alimentos em que encontramos K2, zinco e boro. K2, gente, como eu falei, tá mais nos fermentados, né? Em alimentos, em proteínas animais e fermentados, né? Como kefir, por exemplo, né? Ou queijo fermentado, essas coisas assim. Mas as bactérias do intestino é que fazem a K2, porque você tem K1, K e K2. E essa K2 que tem essa forma ativa. Então o ideal mesmo é a gente suplementar K2. Dificilmente você vai ter pelo alimento. Zinco a gente tem nas proteínas animais e também nos frutos do mar. E o boro a gente vai ter, no boro tem na maçã, no pêssego, na couve-flor, né? São ricos em boro. Parabéns pela live, a minha testosterona está baixa, tem que corrigir, né? Vitamina D, 2.000. Então, Soledade, depende, né? Se às vezes 2.000 para mulher eu dou na manutenção, né? Quando ela já tá em 50, 60, aí eu dou 2.000 para manter, porque senão se você para ela vai cair. Doutora, tenho 53 anos, tomo vitamina D na dosagem de 20.000, preciso aumentar? 2.000. Não sei, Soledade. Tudo depende da quantidade que eu veja nos exames laboratoriais. Então, para corrigir a deficiência, eu vou estar vendo qual quantidade. Então, a quantidade de vitamina D depende do seu exame, tá? Não dá para mim te falar isso. Ana Lúcia fala, e o ômega 3? O ômega 3 não tem muito sentido para o osso. Se você tiver inflamações, né? Ok, né? O ômega 3 vai te ajudar sempre ajuda, a parte cerebral, cardíaca, sanguínea, enfim, ele vai deixar você menos inflamada, mas para massa óssea não é o suplemento direcionado para isso, indiretamente pode ajudar, tá? Qual o tipo de magnésio? Então, Ivanil, magnésio sempre quelado ou magnésio bisglicinato, glicina, dimalato, são todos magnésios muito bons, tá? Que você pode dar 200 até 350, 400 se você aguenta, mas a média de 200 a 350 de magnésio por dia é uma boa quantidade, viu? Qual dose correta de vitamina D? Joyce, depende muito da sua deficiência, como eu acabei de falar. A gente precisa pedir exames laboratoriais, ver como é que tá a deficiência da vitamina D e corrigir. Como eu falei, tem que chegar em níveis de 50 a 60 nanogramas por decilitro, tá? Deixa eu ver aqui. Doutora, tomo a vitamina D com K2 da Vita. É boa, tem várias vitaminas D hoje que são de 2.000 e tem 50 microgramas de vitamina D.
Se você tiver com essa dosagem adequada para manter essa quantidade de vitamina D que eu falei sanguínea, legal. Se não, tem que tomar 2 cápsulas, né? Para chegar a 4.100. Eu tomo K2 spray a 180 microgramas à noite, tem osteoporose. Então, mas aí não é só tomar K2, lembra do que eu falei dos outros minerais, tá? Todos eles agem em sinergia, um depende do outro. E eu vou falar para vocês, antes que eu esqueça aqui, ó. Doutora, tenho 53, tomo vitamina D2, tenho que aumentar? Soledade, outra vez, preciso de saber quanto tá seu exame laboratorial. Maria Oli Paula, eu tenho astros e cálcio, posso tomar? E agora? Não entendi o que você falou, minha linda. Doutor, o colágeno Pro Bonis, é isso mesmo. Fabiana, ótimo, excelente, da Pura Vida, é muito bom. Ele tem uma composição muito parecida com também da Essential, tá? E Fabiana, pode usar meu cupom de desconto, tem 25% de desconto até o dia 22. Bonifácio, é verdade, eles falam, está tudo normal. Aqui, ó, Malene Machado, às 19 horas e 15 minutos. Ixi, não entendi. Olha, gente, o que eu queria dizer para vocês é que, especialmente, a semana passada a gente teve aquele sorteio repentino que até a ganhadora veio buscar hoje aqui na clínica, mas ela não quis fotografar, ela, por alguma razão pessoal, enfim. Ela levou hoje o colágeno. Como eu falo, nada é fake que eu faço, eu sou muito transparente. E hoje, o que eu queria dar de presente para vocês? Nós estamos praticamente há 15 dias para acabar julho. Para todas vocês que estão escutando hoje, que estão aqui, ó, presentes, agora, 19h57, quase terminando a live, todas vocês que estão escutando ao vivo agora e quiserem ter uma consulta presencial ou online, tá? Comigo, vão ter 10% de desconto. Isso até o final de julho, até o dia 31 de julho, todas vocês que estiverem aqui, porque aí eu vou conseguir ajudá-las de uma forma personalizada. Então eu não vou só cuidar da osteopenia, osteoporose, da Maria, da Fabiana, da Keila, ou sei lá de quem que seja, né? Eu vou cuidar da paciente, da pessoa. E fora isso, a gente vai cuidar das outras coisas que forem necessárias, né? Então é ter essa visão holística, essa visão integrativa, fazer um cardápio personalizado, que são de 6 dias, eu falo que o 7º dia não é livre, que é domingo. Você monta, né? Treina a montar o seu cardápio de domingo com as refeições que você mais gostou. Tudo vai com receita, desde a hora que você acorda até a hora que você dorme. Eu faço toda a suplementação individualizada. Então, assim, é uma assistência fora minha consultoria que eu dou todos os dias aqui, o tempo inteiro, o paciente perguntando e aí a gente sanando as dúvidas. Avaliando os exames, solicitando os exames, enfim. Gente, esse é o meu trabalho, né? É um trabalho muito completo e complexo. Não é tão simples quanto pensa. Então, para quem precisa ser ajudado de uma forma mais personalizada, vai ter esse presente. 10% de desconto na minha consulta, tanto presencial quanto online, até o dia 31 de julho. Essa é a novidade que eu acho que muitos de vocês já dá uma ajudada boa, né, gente? Para poder aí amortecer um pouquinho o custo, que eu sei que tá tudo muito caro. Enfim, gente, é isso que eu queria passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado da live. Como eu falei, vai ficar lá no feed e depois amanhã eu tiro e coloco no meu YouTube. Quem eu não respondi hoje, pode me mandar pergunta que eu vou responder. E, enfim, gente, muito obrigado pela audiência de sempre, ó. Beijo. Aproveitem os 10% de desconto, hein? Isso é até dia 22. 22 é a Pura Vida. A minha consulta, os meus serviços, 10% de desconto até o dia 31 de julho, tá? Um beijo, tchau, até mais. Boa noite pra vocês.